Uhum. Iniciando mais um estudo de mais um capítulo do livro Amor Imbatível Amor, né? Hoje nós estamos no capítulo 12 e a condução hoje é com a nossa colega Denilce, né? Que fez uma apresentação, então vamos ver o que ela nos traz a respeito, junto com Joana, o que ela nos traz a respeito desse tema. Com você, Denilce. Boa noite. Com muita alegria eu vou hoje conduzir essa aula. Gosto muito desse estudo nosso. Então, hoje, encerrando o capítulo 12, né, que são os transtornos contemporâneos, eu vou falar do item impulsos doentios perversos, tá? Pode passar aí, Maria. Ai. Joana sempre traz para nós essa questão do equilíbrio, né? Nós precisamos equilibrar aí as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, aqui ela vem trazendo. O equilíbrio da personalidade resulta do fenômeno de integração do ego com o corpo, sob o comando da mente. Então, aí, ela já apresenta uma coisa bem conceitual, né? Nós precisamos ter o equilíbrio entre corpo, ego e mente. Quando se rompe essa harmonia, e em face das pressões que a impulsionam, advêm transtornos emocionais que conduzem a comportamentos doentios, com impulsos mórbidos. Então, quando não há essa harmonia, o indivíduo é levado a certos transtornos emocionais, né? E que conduzem a comportamentos doentios e impulsos mórbidos, que são o quê? São impulsos que não te deixam sair daquele local, né? Daquele momento ali, daquela angústia, digamos assim. E aqui, antes de pedir para passar, a imagem que eu trouxe é de uma balança, né? Como se fosse uma balança. De um lado está o psicológico, o physical, né? E o mental, que é o físico e o mental. Aí a gente precisa estar em equilíbrio para conduzir esses sentimentos e essas emoções. Eu esqueci de combinar antes, viu? Se vocês já quiserem ir acrescentando, podem ir comentando, fazendo as, as contribuições. Já vou falar uma coisinha aqui, né, Já, pode falar. nesse primeiro parágrafo dela, né? Integração do ego com o corpo. Então, ela é o corpo com o ego, que é essa, né, essa instância mental que a gente tem para se realizar, para fazer, para mover o corpo, né, aqui, né? Mas sob o comando da mente, né? Eu achei muito legal isso. É a mente comandando, né? Esse Sim. ego e o corpo, né? Como centro de controle, né? Só isso, assim, gostei dessa frase. Então, eu também gostaria de comentar. Então, quando a pessoa ela tem uma desintegração por alguma situação traumática que já viveu, ela às vezes ela não faz essa ligação com o corpo, né? Se ela tem problema de identidade, ela não sabe quem ela sente o vazio, né? É, é, por isso que quando a gente está tratando assim, né, no consultório, na clínica, a gente sempre deve pedir, né, para a pessoa, quando ela está contando alguma coisa, pedir para saber o que, que é que o corpo dela está reagindo naquele momento, o que está apresentando, sabe? Porque às vezes a pessoa ela fica só na mente, né, e nos problemas, que ela esquece que ela tem um corpo, né? E o corpo é a manifestação, né, da mente. Então, se isso está desconectado dentro de um tratamento, a gente tem que lembrar que tem o corpo e pedir ajuda deste corpo, sabe? Então, é muito importante o que ela falou aqui, ó, equilíbrio da personalidade, né? Quer dizer, da personalidade somos nós como um todo, né? Resulta do fenômeno desta integração, né, do ego, tá, que é o centro da nossa consciência, né, integração desse ego com o corpo, sob o comando da mente. Não tem como não ser também, né, que a mente é que comanda mesmo. Mas Hum. então era isso que eu gostaria de trazer.
E nesse estudo de hoje, ela vai reforçar bastante essa questão. É, né? Uhum. Uhum. Pode passar, Maria. Ah, você pode repetir a segunda frase Sim. do anterior? Quando se rompe esse aqui? Isso, exato. Quando se rompe essa harmonia, em face das pressões que a impulsionam, advêm transtornos emocionais que conduzem a comportamentos doentios ou impulsos mórbidos. Tá vendo? Isso aqui é muito importante. Olha o que que ela está trazendo? Que a desarmonia causa transtorno, né? Uhum, exatamente. Impulsos mórbidos, olha só. Ou seja, em duas frases dela, É, Ela já tem um é. monte muito de coisa. conteúdo, né? Bem Uhum. interessante como ela fecha. Esse item, ele é pequeno, mas ele tem, né, um riquíssimo conteúdo dele. Né? Uhum. Vamos lá. O ego age de forma consciente, o que não significa uma conduta correta, enquanto o corpo reage a situações de forma impulsiva, automaticamente, sendo duas correntes de forças que se devem unir para dar curso a uma personalidade unitária. Olha só. Uhum. Ocorrendo a reação de uma contra a outra, surge uma fissura que leva à conduta de autonegação, com as suas consequências perversas. Então, mais uma vez aqui reforçando a questão do equilíbrio, né? Aqui tem um manejo bem legal e bem facinho, tá? Para qualquer pessoa usar, né? Uhum. É, a lei da coerência, que é pensar, sentir e agir. Então, a maior parte do tempo a gente deve estar em auto-observação. O que que eu estou pensando, o que que eu estou sentindo, o que que eu estou agindo, o que que eu estou fazendo, mesmo não fazer, né? Eu estou não fazendo. Para a pessoa não perder essa ligação, sabe? É um manejo, uma técnica bem boa essa aí. Pensar, sentir, agir, a lei da coerência. Interessante. E ela aqui, então, ela reforça a questão que se não estiver unido, se não estiver em constância, em harmonia, né, o ego e a questão mental aqui, como é que ela falou? Carrega. Enquanto o corpo reage, o corpo, né, o físico e o mental, se eles não estiverem em harmonia, ele vai sempre estar como se fosse numa luta, né, cada um indo para um lado Uhum. e isso, trazendo esses conflitos, essas questões aí. E aí E aí levando a conduta de autonegação, e que ela traz aqui que o corpo ele reage a situações de forma impulsiva, automaticamente, né? Então isso é muito importante. isso. E aí, aqui do lado, a imagem que eu trouxe é como se estivesse uma mente em confusão mesmo ali, né? Em volta com ondas de, como se fossem energias contrárias mesmo, né? Não sei se eu soube representar bem aí essa passagem, esse parágrafo, mas eu achei bem interessante, assim, porque parece que está em, em movimento ao contrário do que seria uma energização. Isso que eu identifiquei, né? Uhum. Como se fosse uma confusão mesmo ali que estivesse acontecendo na mente desse indivíduo. O importante é você ter sentido para você, e agora você representa o que teve sentido para você. Tá tudo certo, Denise. Então tá bom, pode passar. Aí aqui ela continua. A manutenção da harmonia das duas forças depende do grau, desculpa, depende do grau de vitalidade, de energia do indivíduo que o capacita ou não ao enfrentamento, né? Então aqui essa manutenção da harmonia vai depender de como está essa vitalidade, essa energia para que ele passe por isso bem ou não, né? Como vai ser esse enfrentamento? Todo Então, esforço, pode falar. nesse parágrafo aqui, eu estou lembrando da pessoa que está em depressão, né? A energia dela está rebaixada, então ela não tem a capacidade dela toda de enfrentar as situações, né? Pela energia rebaixada.
sim. Esse exemplo é veio bem a calhar mesmo, que ela, às vezes, tudo vê pelo lado negativo, né? Não consegue ver uma saída, não consegue ter um enfrentamento mesmo. Então, todo esforço, portanto, ele deve ser empreendido a fim de ser mantido o controle da conduta. Olha só. De forma que as ações voluntárias do ego e as inconscientes do corpo não se oponham, antes convirjam para o equilíbrio do ser integrado. Então é necessário, né? Esse esforço ele é necessário para que aconteça, para que essas energias convirjam, não ao contrário, né? Para que haja o desequilíbrio. A ruptura dessa harmonia, liberando a alta carga de tensão de uma que se volve contra a outra, conduz ao estado esquizofrênico. Eu achei bem sério, assim, né, essa parte que ela falou. O que pode levar, né, essa ruptura, essa desarmonia aí. Eu acho que ela usou esse termo esquizofrênico não no sentido do próprio transtorno, mas no sentido assim de da pessoa estar longe, estar fora da realidade dela, entendeu? É nesse sentido. Eu Ah, penso que é nesse sentido que ela quis dizer, sabe? não que vai levar ao Não, não, transtorno. não. Hum. Então, e aí aqui eu trouxe essa imagem como se fosse vários pontos de energia, por conta desse esforço que às vezes o indivíduo vem fazendo, e ao centro da sua mente tem algo de bom, né? Tem um sentimento ali que é o amor, que mais tarde ela vai nos trazer, vai explicar Uhum, sobre o amor nessa questão de toda a manutenção dessa harmonia, né? E interligando todos esses pontos aí. uhum. E aí, lá na frente, ela vai falar do amor mesmo como sendo não digo o remédio, mas assim, como sendo a solução, né? Então pode seguir, Caminho. Maria. Ou você ia falar? Não, eu só completei o caminho, né? Você falou remédio, foi É, o caminho. caminho, isso. Aham. Aqui, então, ela continua dizendo que, em razão das emoções, o ego não mantém sempre sobre o corpo a mesma quantidade de força, o que faculta melhor o equilíbrio com ele, em decorrência dessa oscilação, que diminui a carga de excitação sobre a personalidade. Então, E aí aqui, desculpa. não, aí as emoções é como se elas fizessem a manutenção, entendi assim, né? É, e o ego não mantém sempre esse corpo a mesma quantidade de força, por conta dessas emoções, que cada um apresenta de formas diferentes. Então, É isso? De acordo com Jung, as emoções elas não passam pela razão, tá? Então, as emoções elas atuam e reagem diretamente no corpo, né? Hum, Então, não dá tempo de ser. Quando você raciocina uma sim, emoção, ela já está sentimento, né? Enquanto é emoção só, né? Vamos lembrar das básicas, né? Alegria, hum, tristeza, raiva e medo, né? As quatro mais básicas assim. Então, quando a gente sente essas emoções, vai para direto para o corpo, pá, vai no corpo, Uhum. não passa pela razão, né? Pela mente, pelo hum, raciocínio. Então, por isso que ela diz aqui a questão da energia aqui, né? uhum. Disse que o comportamento autodestrutivo, decorrente dos impulsos doentios, é de origem mental exclusivamente. Olha, ela está falando, dizem que, né, o comportamento autodestrutivo ele é decorrente dos impulsos doentios é de origem mental exclusivamente. Mas olha o que ela fala agora. Sem que seja descartada essa hipótese, as suas raízes, porém, estão fincadas em experiências anteriores do espírito, que se é responsável pela estrutura do corpo em que se está,
elaborando os conflitos e a ruptura da personalidade. Isso aqui me fez voltar lá no estudo de ESD, né? Quando a gente estuda todo o planejamento reencarnatório, que você é feito todo o seu planejamento, como vai ser o seu corpo, quais serão as limitações que você vai ter naquele ambiente que você vai estar com esse corpo, né? Então aqui ela vem trazendo um pouquinho disso quando ela fala que o espírito hoje ele está no corpo estruturado diante das atitudes que o espírito teve em outras situações, né? E que muitas vezes essa questão do comportamento autodestrutivo, que ela falou lá no parágrafo de cima, de impulsos doentios que dizem ser de origem mental exclusivamente, nem sempre, porque também a gente traz toda essa bagagem, todo esse histórico, né, conosco diante de várias situações experienciadas em outras vidas. E aí, por isso que em algumas situações existe essa dificuldade, né, de enfrentamento dos, das emoções, enfrentamento das situações diante das emoções, não saber lidar com as emoções e tudo mais. Então, é aqui nesse segundo parágrafo que Joana tem o diferencial, né? Então, nós que somos psicólogos, né, e conhecemos algumas das teorias da psicologia, umas mais, outras menos, né? É que a gente percebe aqui é onde ela vai. Ela transcende aqui as teorias, né? É bem aqui. Então ela traz esse a mais para nós. Como nós somos espíritas, né, e psicólogos, a gente entende bem o que ela está querendo falar, né? Que é o que você falou aí, Denilce, né? A gente entende bem isso. Isso para nós faz completo sentido, né? Sim. Mais alguém? Então, aí aqui, essa imagem que eu trouxe é o centro de uma pessoa como se ela estivesse bastante perturbada, envolto em energias, né, com pontos de várias cores, com várias curvaturas aí, como se ela estivesse mesmo sendo influenciada, né, por sentimentos e pontos de energia, um emaranhado ali, né? Pode passar, Maria. O espírito que anteriormente malbaratou e desperdiçou, né, a oportunidade de crescimento moral através de ações nefastas, enredou-se em forças vibratórias de grave conteúdo destrutivo, renascendo em lar difícil para o ajustamento efetivo em clima de desafios de vária ordem para a aprendizagem comportamental, conduzindo a carga de energia necessária ao equilíbrio da personalidade que lhe cabe administrar. Então, aqui, completo o que ela falou no parágrafo anterior, né? De que, às vezes, o espírito ele é colocado em um ambiente com vários desafios, com várias questões complicadas no ambiente familiar, no lar em que ele estiver, para ele se reconduzir, né? Se restabelecer, se harmonizar aí nesse sentido de tudo que deixou que desperdiçou, entre aspas, digamos assim, em uma outra vida, moralmente, né, emocionalmente, tendo uma nova oportunidade de trazer o equilíbrio para essa personalidade, né? E os fatores hostis que defronta são a auto-herança que recebe, a fim de bem aplicá-la para conseguir valores edificantes. Então, aí é que conclui, né, o que ela acabou de falar lá. Essa autoherança é uma oportunidade o indivíduo tem para mudar aí tudo que está sendo oportunizado novamente, fazer de uma forma melhor, né, com valores edificantes.
Eu interpretei dessa forma, assim, como se ela tivesse realmente concluindo tudo que ela falou ali naqueles últimos dois parágrafos. E a imagem? E aí a imagem aqui ao lado é um indivíduo de perfil, né? Com como se fossem fragmentos de várias situações acontecidas e que agora que estão um pouco acima da sua cabeça, né? Ali do seu pensamento, que irá se encaixando agora, de acordo com cada situação. Que pode ver que em alguns, além disso, desses fragmentos, tem ali os raios, né? Vários pontos ligados, assim, entre eles, e que levariam esses fragmentos, cada um para o seu lugar, como se fosse mesmo um ajustamento ali. Boa. Pode passar, Maria. Na contabilidade desse espólio, encontram-se saldos negativos sob a fiscalização atenta daqueles que foram lapidados e aguardam oportunidade para a cobrança. O despertar da consciência, a pouco e pouco, abre espaço para a identificação da culpa, tornando-se instrumento de autopunição com tendência maníaca para a autodestruição. As energias em desacordo, o ego atormentado e o corpo deficiente entram em choque e produzem a desarmonia da personalidade. Os conflitos assomam a consciência e os complexos tomam corpo, açoitando os sentimentos com insegurança, medo, isolacionismo, abandono do amor e ausência de si mesmo, assim como das demais pessoas. Os comportamentos de autonegação surgem e abrem campo para os de autopunição, levando o ser ao desequilíbrio. Então, aqui novamente ela falando dessa questão do desequilíbrio, né? De como o ego, ele não estando alinhado com as questões do corpo, surgem os conflitos. Só que quando acontece o despertar da consciência, vai então para esse sentimento de culpa, de autopunição, né? Que é como se fosse uma cobrança, né, do indivíduo com ele mesmo. Esse aqui cada parágrafo aqui tem bastante coisa, tá? No primeiro, ele está dizendo que, porque no Espiritismo, às vezes até me incomodava, sabe? E às vezes me incomoda falar em dívida e tal, tem que pagar dívida, né? Uhum. E a Jona traz aqui, ó, na contabilidade, que vai falar de receita e despesa, de dívida, né? Sim. Na contabilidade desse espólio, quer dizer, aquilo que veio, né? Aquilo que traz junto, encontram-se saldos negativos sob a fiscalização atenta daqueles que foram lapidados e aguarda oportunidade para a cobrança. Então, aqui o que ela está trazendo na linguagem espírita? Ela está trazendo a questão obsessiva, né? Então, se a gente praticou malefício para o próximo, né? Isso está no nosso saldo negativo. A gente traz isso aí, né? Junto com a gente, né? E aí no segundo ela vai falar, mas o despertar da consciência, numa hora desperta a consciência, né? Daqueles atos. A pouco e pouco abre espaço para quê? Para a identificação da culpa. E ela trabalhou já em outros, eu não sei se é nesse mesmo livro, muito sobre a culpa, que a culpa é uma situação assim, praticamente é a causa de todos os sentimentos aí na linha que rebaixa a nossa energia, né, da depressão, entendeu? Eu lembro que teve uma aula sobre isso. Então ela fala exatamente isso. Despertou a consciência, uma hora desperta, né? E isso vai trazer uma identificação do quê? Da culpa, porque a pessoa vai saber que ela está com saldo negativo, por quê? Porque ela fez alguma coisa para o próximo que não deveria fazer, né? Tornando-se instrumento de autopunição, com tendência maníaca para a autodestruição. Tá percebendo? Então, assim,
A própria culpa, que Jonas já traz em outras aulas passadas, né? Faz com que a pessoa se automutile, se autopuna, né? E fica com essa tendência maníaca, quer dizer, vira uma mania, né? Para se autodestruir. Aí depois ela fala: as energias em desacordo, o ego atormentado e o corpo deficiente entram em choque, produzem a desarmonia da personalidade. Quer dizer, aí cindiu, né? Aí desassociou o negócio. Os conflitos assomam a consciência e os complexos tomam corpo, açoitando os sentimentos com insegurança, medo, isolacionismo. Então, aqui são as reações, né? Uhum. Abandono do amor, ausência de si mesmo, assim como das demais pessoas. E é o que a gente, né? Quem trabalha com a alma, é o que na gente mesmo, com a gente mesmo, não só as pessoas que a gente atende, mas a gente mesmo, né? Passamos por isso aqui, sabe? É, Aí mas depois o último, oi? pode falar. Pode falar, Edna. Aí os últimos aqui, que não dá para ler tudo, mas os comportamentos de autonegação surgem e abrem campo para a autopunição. Quer dizer, a autonegação seria, puxa vida, eu penso que se vai para o campo da autopunição é porque a pessoa ela nega e tem dificuldade de assumir as próprias questões incorretas que já teve, né? Eu entendi Uhum, dessa forma. sim. Agora, o que é interessante que ela coloca é assim, que a gente precisa passar por esses estágios, porque é o despertar da consciência é que vai levar você para a culpa, né? Então, assim, quando eu não cheguei nem na culpa, porque ainda estou lá atrás, no saldo negativo. Aí, conforme eu tenho meu saldo negativo, aí eu desperto a minha consciência e aí ela fala, abre espaço para identificar a culpa. Aí, Uhum, talvez, né, ela pode ser que ela fale na frente, é assim, você tem duas opções, identificou a culpa. Ou você senta em cima da culpa e fica sendo coitado, que errou e blá, ou você vai para a reparação, né, que são dois caminhos diferentes, né? Então, aquele que vai sentar em cima da culpa, ai, meu Deus, eu errei, pequei, eu sou, né, aí vai se punir, que é o que, né, vai para essa, que é o que ela está dizendo aqui. Ela vai para essa autoflagelo, né? Quando, ou, não sei, talvez no próximo slide ela vai falar, né? De não, você pode fazer a reparação, né? Disso. Não ficar nesse lugar da autopunição. Mas ela coloca, parece que é um caminho, né? Que todo mundo, todos os processos uhum, passam por esse caminho, né? Inicialmente, né? De se sentir culpado, né? De se sentir mal, né? Para depois reagir para algo positivo, né? Bem interessante. E aí os sintomas ela fala, né? Sentimentos, insegurança, medo, né? Isolacionismo, abandono do uhum, E, de alguma amor, forma, né? Ausência de a si gente, em mesmo, algum tem todos momento, a os gente. sintomas, né? exatamente. Pode passar. Aí aqui, nem sempre o paciente se omisia, né, se oculta na depressão que o afasta do meio social, mas foge também para um estado interior de autodepressão, de desprezo pelo si. Embora a aparência externa permaneça e transmita uma imagem simpática de estar bem-sucedido, de encontrar-se sorridente, de ser feliz. O tormento íntimo, porém, devora-o, porque simultaneamente o ego investe contra o corpo que passa a detestar. Então a pessoa ela deixa de se valorizar, né, por conta desse sentimento que está incomodando e que ela externamente não deixa transparecer, mas que está ali corroendo, né, destruindo ela por dentro, E aí é que por é isso esse tormento.
E aí é por isso que muitos suicídios a pessoa, nossa, mas era tão alegre, era isso, era aquilo, daqui a Uhum, pouco, paf, né? Acaba com a vida. Ou tem pessoas verdade. nesse lugar que acaba sempre entrando em roubada, né? É aquela pessoa que tem desprezo por si mesma, então ela sempre está achando um jeito de fazer algo que vai prejudicá-la, né? E a vida se Hum, torna aquela coisa difícil, porque assim, ela parece que tem aquela atração pelo que é ruim, mas é porque ela tem esse desprezo que ela não tem consciência disso, ela se autodespreza, né? Ela não se valoriza. Então, ela está sempre se jogando em situações difíceis, né? Como uma forma, uma autopunição inconsciente, né? Ela hum, não, ela está se punir verdade. Bem inconsciente. lembrado, Maria, bem lembrado. Muitas síndromes expressam essa luta em forma de autodesconsideração e de autoagressão. Uhum. Nesse campo de batalha, a imagem do indivíduo se torna detestável e é necessário castigar o corpo mediante dietas rigorosas e autopunitivas, caindo em distúrbios de anorexia e bulimia, nunca satisfazendo-se com os resultados obtidos. Uhum. É um pouco do que você falou, né, Maria? Ela É, acaba indo nas situações assim para se castigar, para se castigar. né? Se eu Castigar é sou para se gorda e punir. grande, eu compro um carro bem pequenininho que é para poder eu entrar dentro do carro e me sentir apertado. Então, assim, Uhum. ele sempre está fazendo essas autopunições, né, inconsciente. E também, assim, nas relações, né? Às vezes, relações de amizades, aquelas pessoas que sugam ela e ela tá lá ainda, tá se fazendo ali de forte, mas que muitas vezes não tá nada legal, né, por dentro. Mas, ao mesmo tempo, é uma questão que ela acha que ela precisa fazer, passar, né? E aqui, a imagem, acho que nem sei se eu falei da outra imagem, mas essa aqui é isso que a gente tá, que a Joana colocou. Uma pessoa que aparentemente bem vestida, né, vaidosa, que tem ali as tatuagens e tudo mais, mas que ela tem uma imagem trincada ali, com um sentimento forte no peito, que é como se fosse uma ferida ali, né, um ferimento por esse trincado, e que é interno, é íntimo, né? Mas que externamente está muito bem, aparentemente está muito bem. Querem acrescentar? Pode passar. Vamos lá. Aí aqui continuando, né, que estava falando da aparência, em casos mais inquietantes, Eilo que recorre à cirurgia plástica para alterar contornos, mudar a aparência, por vicejar a insatisfação interior, refletindo-se na forma externa, como se ela indo para esse lado, né, da estética, mudando essa aparência, o indivíduo acha que pode mudar o que está sentindo, né? Mudar essa insatisfação. Aí eu trouxe aqui para cada parágrafo uma imagem. Então, desse parágrafo seria essa primeira imagem aqui, de duas mulheres que aparentemente fizeram um procedimento ali cirúrgico, né, de plástico, alguma coisa, que está bem aparente, que a mudança foi radical da sua face, da sua aparência. E aí, seguindo com Joana, ela continua. Em algumas ocasiões, o desleixo procura matar essa imagem detestada, e a insegurança íntima conduz à glutoneria, ou seja, o apetite exagerado, que lentamente deforma e subconscientemente mata o corpo, né? Que são muitas vezes esses casos que a gente vê, né, de obesidade, que muitas vezes não é só uma questão hormonal, que é diagnosticado como questão hormonal, mas que a gente também não sabe o que está por trás, né, de tudo isso. E ali, então, na segunda imagem, tem um homem com barba por fazer, o cabelo despenteado, né?
a gente percebe aí com uma vestimenta suja, né, mal colocada, que aparentemente está em um ambiente doméstico que atrás tem restos de alimentos, tem uma desordem ali, né, que, que demonstra essa questão do desleixo, né, consigo mesmo. E aqui ela continua. A perda de identidade, ela decorre da fragmentação da personalidade, causando danos profundos à conduta que se extravia dos padrões sociais aceitos, adotando atitudes grotescas, alienando-se, buscando nas suas fugas aceitações exóticas em clãs hippies, punks, skinheads ou equivalentes. Então, ela exemplifica aqui algumas situações que acontecem quando ocorre essa perda de identidade, né? Que é como se a pessoa se rebelasse, assim, e ela buscasse esses núcleos, esses clãs, essas tribos, né, digamos assim, para ela se encontrar, né, de alguma forma, para ela se identificar de alguma forma. E aí onde surgem esses grupos, né, que a gente conhece. E aqui coloquei como última imagem um grupo de jovens ali, com os cabelos, com as cabeças, alguns com cabeça raspada, com topetes altos, né, bem extravagantes, como participando ali, né, de uma tribo, como ela sugeriu. Então, aqui são várias situações que ela apresenta dessa perda de identidade, né, do que vai ocorrendo, o indivíduo vai buscando fazer para amenizar ou, de certa forma, aliviar esse sentimento que não deixa transparecer, né? Parece que a pessoa não se reconhece, né, no corpo dela, né? Então ela precisa modificar o fora, né, para ver se ela se identifica com alguma coisa, sabe? Uma tentativa de preencher ou de curar algo que dentro não satisfaz, né? Não satisfaz. É, uma É bem falta. interessante esses três casos aqui, as três É, situações que ela coloca, né? Ou a pessoa tenta É a se não transformar, aceitação, né? né? Através de cirurgias, tatuagens, né? Essas tatuagens exageradas, porque uma tatuagem a gente nada contra, né? Mas a gente vê que tem um pessoal que Sim. faz assim de uma forma muito exagerada, Aham. muito sim. impulsiva. Para se esconder, né? Tem gente que tem o corpo todo, né? É uma vontade de se esconder, né? Aí Por uma não compulsão, e é uma reconhecimento do compulsão. próprio corpo, né? A pessoa não se reconhece naquele corpo, né? Aí vira uma compulsão, faz uma, faz duas, faz três, faz quatro, É, faz cinco, aí não tem mais área no Uhum. corpo para fazer tatuagem e a pessoa ainda está com aquela angústia, né? Ou que vai para é a mesma angústia de comer, né? Comer exagerado, comer, né? Para E suprir ali. essa agressividade contra a sociedade, né? Contra os padrões mais, Uhum. situações mais padronizadas, né? Interessante também. É, eu não sei isso aí é o que é falado, né? Mas eu acho que primeiro é dentro, né? É uma não aceitação mesmo. E aí é mais fácil projetar, porque está na sombra, é mais fácil projetar na sociedade. Então, eu quero ser diferente. Na verdade, a pessoa projeta na sociedade, né? É isso que acontece. Por estar na sombra toda essa desarmonia. É. e que e para a sociedade em geral é como se fosse uma atitude para chamar atenção de alguma forma, né? Uhum, uhum. Porque as pessoas não sabem que pode ser ali uma falta, né? Que É. ela está tentando suprir também. Pode passar. O alcoolismo, o tabagismo, o consumo de drogas, o desvario sexual ou a autocastração violentam, deterioram o corpo e a personalidade.
enquanto o ego implacável se consome nessa luta infeliz. Nesse capítulo, surgem interferências a obsessivas compartilhadas, nas quais as antigas vítimas se acercam e hipnoticamente, a princípio e depois subjugadoramente, apossam-se-lhe do controle mental e corporal, caindo mais tarde na própria armadilha e passando a experimentar os mórbidos prazeres da vingança, enquanto lhe vivenciam também os vícios. Os impulsos autodestrutivos inerentes ao atormentado são estimulados pelas mentes desalinhadas que lhe sofreram prejuízos e agora lhe aumentam a força desintegradora da existência física. Então, aqui, como ali naquele slide anterior, ela fala um pouco aí dos obsessores, como você citou aquela hora, né, Edna? Uhum. E aqui eles aproveitam esse momento, né, do vício para se acercar dessa vítima e fazer suas cobranças, né? Se alienam ali com essa vítima, né, entre aspas, para se suprir também desses prazeres, mas buscando essa cobrança, né, que tem com o indivíduo. E ela coloca aqui que os impulsos autodestrutivos, eles também estão sendo, acontecem por conta dessas influências, né? Então, o indivíduo, muitas vezes, ele não está sozinho ali naquela situação, porque chegam os cobradores. Eu estou aqui pensando, o espírito, né, que geralmente obsessor é espírito desencarnado, apesar que tem obsessão de encarnado também, né? Mas eles são estão tão em desarmonia, né, que eles buscam no fora, na vingança, a Uhum, satisfação, né? E aí eles vão perceber depois que consegue e acaba, né, e até o final a vingança, vai perceber que não preencheu nada, né? Porque ele uhum, também está em desarmonia, né? Então, assim, talvez é mais sofredor um espírito obsessor, não por ele ter sido vítima, mas por ele usar uma estratégia que vai causar mais sofrimento ainda, né? Para ele. sim, Não vai ser a sim. solução, né? É, Para a sua desarmonia, né? E aqui ela eu está acho que falando, só um minutinho, ela está falando dessas interferências obsessivas compartilhadas, que é aquele sofredor também, que é aquela pessoa que também é viciada em droga, também é viciada em álcool e que está desencarnado e que acaba compartilhando, né, uhum, essa energia com a pessoa que está encarnada. Né? Por é, isso, eu vejo assim, o tanto que é importante que se faça o tratamento espiritual junto com o tratamento psicológico, né? Eu sempre falo assim, a gente precisa cuidar do corpo, né? Se for o caso, tomar medicação, tal, fazer a terapia e também o tratamento, né, espiritual, porque aí vai tratar esta área aqui que ela está falando, né? Então, eu tenho as minhas questões, as minhas dores, as minhas, né? Minha baixa autoestima, que me leva a esse alcoolismo, esse tabagismo, né, esse consumo de droga, mas eu também tenho essas companhias que estão ali, né, é, potencializando aquele meu sofrimento, aquela minha dificuldade, né? Aí quando você faz o tratamento espiritual, onde a espiritualidade também cuida destas pessoas que estão em sofrimento, né? Aí o conteúdo do paciente fica mais fácil, porque ele cuida só do dele, né? Quando Uhum. ele tem uma obsessão, ele está cuidando do problema dele e do problema do outro, né? Que também está ali, né? Aí é, o problema dele fica mais possível, né? De ser elaborado, né? mas assim, os especialistas, né, que são espíritas, eles falam mesmo isso, a importância de se tratar as duas polaridades, digamos aí, né? Tratar os dois lados, fazer esse tratamento em conjunto.
Em conjunto, É sim. que, né, a grande maioria não pode falar isso para o paciente, mas que seria o ideal, né? É. Porque, claro, quando a pessoa não está bem nesse sentido, o campo vibracional dela muda, né? E aí acaba atraindo mesmo Uhum. esse tipo de energia, esse tipo de companhia, né? Isso mesmo. Mais alguma contribuição? Então tá, e aqui a imagem que eu trouxe, né, justamente de um jovem cabisbaixo aí, com semblante tenso, com as duas mãos na cabeça, né, como se ele tivesse sentido um peso ali mental, né, uma desordem mental com várias linhas escuras sobre a sua cabeça, como se fosse um emaranhado de uma linha embolada, né, assim. Então, que seriam aí essas energias, né? Essas influências que ele tivesse sofrendo, passando. É isso. Pode passar, Maria. Aí aqui ela vem trazendo digamos assim, o outro lado dessa situação também. Pelo menos foi o que eu identifiquei, que eu interpretei, né? Outro sim, o fenômeno também ocorre quando pessoas que se sentem prejudicadas descarregam as vibrações mentais deletérias contra aquele que lhes teria sido responsável, impondo-lhe pelo ódio, pelo ressentimento, pela inveja, altas cargas perniciosas que são assimiladas em forma de tóxicos violentos e destrutivos. Né? A pessoa que se sente ali vitimizada, né, prejudicada pelo outro, ela acaba emitindo, como se fosse emitindo, passando essa energia negativa, pesada, para outrem, né? A culpa inconsciente proporciona-lhe a sintonia com essas mentes, e o sentimento de autopunição colabora para que ocorra o desastre destrutivo por elas desencadeado, aceito pelo paciente. Aí aqui ela está falando da questão da sintonia, que é o que nós falamos agora há pouco, né? O desamor que decorre do conflito pela falta de harmonia entre o ego e o corpo, novamente, ó, ela vem falar aqui da harmonia entre o ego e o corpo, é a ausência de prazer e emulação, ou seja, disputa pela a vida. Não permite o direcionamento da afetividade ao trem, nem aos meios social e ambiental, produzindo aridez emocional. Achei muito interessante essa frase que ela colocou. Aridez emocional interior. Ausência de calor de sentimento, que são incompatíveis com a vida e as suas metas, né? Todo esse sentimento de desamor distancia ela de toda essa questão emocional, do sentimento, do autocuidado, né? Da, dessa energia de vida mesmo, né? Quando ela fala ali da aridez emocional interior, ela fala dessa frieza, desse descaso, que vai ao contrário de tudo que é trazido pela vida, pelo calor, pelos sentimentos, pela energia, pelo alto amor, né? Pelo menos eu entendi dessa forma. O que vocês acham, o que vocês querem dizer? O Murilo está quietinho. Ele vai Eu acho falar que eles querem. depois. Não, estou reflexivo, porque, assim, se de uma parte nós temos consequências anteriores, né, por responsabilidade nossa, né, e a gente vai se endividando, somos criados simples e ignorantes, então eu estou refletindo sobre isso. Nas questões de 114 a 119 do Livro dos Espíritos, traz para a gente a reflexão do que? Da nossa autonomia. Ou seja, alguns espíritos podem evoluir mais rápidos que outros? Podem,
Desde que eles, aí a gente tem que pensar com Joana, né? Que o ego, o corpo e a mente, que eles aceitem trabalhar em harmonia, só que as virtudes, né, elas acontecem dentro desse processo como um todo, quando a gente aceita que errou e precisa corrigir esses erros, né? Então, no slide anterior falava sobre todas as compulsões. Então, são comportamentos desequilibrantes que vêm desse ego que está querendo algo para anestesiar, né, ou para se punir. Isso que eu estou entendendo. Mas ele se pune por alguma coisa que ele errou. E ele não aceita, a menos que ele abra o espaço para aceitar. Se ele não aceitar o erro como parte do aprendizado e seguir em frente, né, tentando acertar novamente, a gente fica num looping de sofrimento por muito tempo, né? É isso que... E aí eu tô tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Muito bem. Edna quer falar? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu gostei dessa frase do Murilo. O erro como parte da aprendizagem. Acho que é bem importante isso. Sim. Então, aqui, antes de passar, essa imagem é de uma pessoa ali que está aparentemente se sentindo culpada, né? Ou se sentindo equivocada de alguma forma, com as mãos na cabeça novamente, cabisbaixo, como se ele sentisse a mente martelando, né? Isso que eu interpretei ali. Tem a imagem de uma marreta, de um martelo, de uma picareta, e aí ele, como se ele estivesse sentindo todos esses golpes na sua mente, na sua consciência, né? Pode passar, Maria. Aí aqui ela vem falando já é como se fosse a solução, né? Mas antes ela vem nos lembrando para que fomos criados, né? O ser humano, ele é estruturado para alcançar os patamares sublimes da harmonia, programado para a plenitude, o samadhi, o nirvana, o reino dos céus, a perfeição. E a busca do prazer o conduz ao encontro da felicidade. Esse equilíbrio entre o psíquico, o emocional e o físico, quando se poderá libertar das experiências reencarnatórias. Então, quando houver esse equilíbrio, essa harmonia entre aí o corpo, o ego e a mente, né, é que o indivíduo vai se libertar da experiência reencarnatória, porque a experiência reencarnatória nada mais é que as provas que nós temos que realizar na prática, né, de tudo que nós temos aprendido. E que o nosso destino é os patamares sublimes é a plenitude, né? Digamos, o reino dos céus. Então, nós somos programados para isso. Nós só estamos em um momento de exercício, aí, de prática de tudo isso que a gente vem angariando, que a gente vem aprendendo, errando e acertando em todas as situações vivenciadas anteriormente. E aqui, né, na presente. Então, aí aqui, novamente repetindo o que ela colocou. A busca do prazer o conduz ao encontro da felicidade. E esse equilíbrio entre o psíquico, o emocional e o físico, quando se poderá libertar das experiências reencarnatórias. E aqui o primordial, o principal, né, que ela sempre nos apresenta. Para esse cometimento, o amor é preponderante, indispensável, por produzir estímulos e gerar energias que mais vitalizam quanto mais são permutadas, né? Então, o amor aí, ele é
preponderante para todas essas questões emocionais do indivíduo, né? Gera energias que vitalizam, né? Energias de vida, de vitalidade. Querem falar? Seria tão, eu estou aqui pensando, né? Seria tão simples se a gente reconhecesse realmente quando erra, quando equivoca, né? Como parte da aprendizagem, conforme o Murilo falou, né? E a gente fizesse opção pelo amor e não pela dor, Uhum. né? Que eu acho É, que amor e dor. Então, eu acho que a gente poderia pensar que existe isso em nós, né? Que nós somos criados pelo amor mesmo, né? Então, por que que a gente tem que fazer opção pela dor, né? Vamos pensar que tem esse outro caminho, o caminho do amor, né? é que o erro, né, ele é algo pesado, ele é muito assim. Então, mas aí que o Murilo falou uma coisa que eu anotei, isso é muito importante, o erro como parte da aprendizagem. Então, se eu tenho essa consciência de que o erro faz parte da minha aprendizagem, e se Uhum. eu erro é porque eu ainda tenho Estou aprendendo. aprendizagens a fazer, por isso que eu errei, né? Aí a gente pode achar isso de uma forma natural, fazer as reparações necessárias, porque quando a gente vai contra a lei natural, precisa sim fazer as reparações, né? Uhum. Mas optar pela lei do amor e não a lei da dor, sabe? Exatamente. Ficaria bem mais leve, né? Ficaria. Uma coisa que me veio agora é uma frase do Evangelho, né, de Jesus, onde o amor cobre uma multidão de erros, Aí, ó. Exato. né? Ou seja, se eu me escolher amar, todos os meus erros vão ser reparados, porque com o amor eu vou conseguir, né, reconstruir todas as pontes que eu destruí. Uhum. É isso aí. Verdade. Podemos passar? Podemos. Aí você vai falar da imagem, né? Agora tem que falar da imagem. Ah, verdade. Vamos voltar um pouquinho, então. Aí nessa imagem, Maria não viu. Aí, essa imagem eu coloquei, como ela já veio nos falando do amor, aí aqui o indivíduo de braços abertos, com o peito muito iluminado, né? Envolto em energias aí de harmonia, né? Tom azulado, meio que pro violeta, não sei, acho que cada um vai, dependendo do computador, ele vai ficar mais para um tom ou outro, mas é um tom azulado, né, de harmonia. De E espiritualidade. A cor isso, de azul também significa espiritualidade, espiritualidade. um indivíduo ali de peito aberto, digamos assim, de braços abertos, com essa busca, né, pelo amor, pela plenitude. Uhum. Agora sim, pode mudar. Aí aqui ela vem falando já de toda uma do outro lado, né, da nossa existência, do lado positivo, digamos assim. Uma existência saudável, ela caracteriza-se pela expansão do amor em sua volta, irradiando-se do fulcro interno dos próprios sentimentos. Quando viceja, germina, né, no ser, orienta a personalidade, se faz dúctil, que conduz, né, e comanda o equilíbrio do ego com o corpo, em razão de ser a força dinâmica do espírito em expansão. Então, aqui, ó, há uma existência saudável caracterizada pela expansão do amor. Então, quando ocorre essa expansão do amor, né, é a força dinâmica do espírito em expansão. Fortalece esse espírito para que ele expanda cada vez mais e consiga fazer esse equilíbrio, né?
que a gente viu anteriormente que quando não acontece a harmonia entre o corpo e a mente, né? Entre o corpo, o ego e a mente, essa harmonia fica uma ruptura, fica em desequilíbrio. E aqui não. Quando o amor acontece, quando ele chega, né, com essa luz, com esse, digamos, com esse calor, com toda essa energia, é quando acontece a expansão desse espírito em equilíbrio de sentimentos e emoções. Autodesenvolve-se porque, ao estímulo da irradiação, potencializa-se no psiquismo cósmico da divindade, de que procede, vibrando em todos e em toda parte, esparzindo, né, espalhando equilíbrio, desde as galáxias às expressões microscópicas, desde o macro ao micro, né? Então, o amor, nas suas manifestações iniciais, responde como fonte geradora de prazer, a fim de alcançar a emoção da paz plenificadora, ausência de dor, de ansiedade, de busca, de qualquer inquietação. Então, o amor chega, ele transforma tudo, ele preenche todos essas falhas, né? Todas esses campos aí que estavam obscurecidos, né? E aí, quando a gente chega nessa fase em que ela fala do amor, o amor é realmente a plenitude, né? É o que completa ali toda esses campos que estavam como se fossem desativados, todas esses sentimentos estavam em baixa, a questão da frieza que a gente viu lá atrás, é como se ele chegasse, ele aquecesse, com toda essa energia, né? Ele inundasse ali todo o ser com esse novo sentimento, com essa vitalidade. É isso. Então, né? E vocês concordam? Essa última frase aqui, a gente fala assim, nossa, como que eu estou longe desse amor ainda? Porque eu ainda já tenho a dor, a ansiedade, a busca, a inquietação, né? Quer dizer, a gente ainda não consegue, né? Sentir essa fonte geradora aí, né? Que é o amor, né? Assim, a gente sabe É. que é E lá, você, assim, a gente sabe que é o caminho, mas é, ainda e você agimos, né, muito em desacordo, né, com esse sentimento sublime, né? E é um treino, né, Maria? A gente vive com essas experiências aí do dia a dia, porque como ela falou aqui, ó, no começo, o amor, ele é uma fonte geradora de prazer, então de pequenas, né, pequenas coisas que a gente vai aprendendo a amar, para que a gente chegue nesse momento aí de amplitude, né? Nesse momento que você falou, nossa, estamos tão longe ainda. Né? A gente Não, mas sente uns relâmpagos, assim, de vez em quando, né, de então, plenitude. mas a gente tem que reconhecer, Maria, que estamos, nós temos sim, tá? Pode ser amor ainda muito particularizado, mas nós temos, então a gente também tem que reconhecer o que ele faz em nós, né? Que é a nossa parte positiva, é o que a gente age, né? É o que a gente sente, né? Porque porque senão, se a gente for pensar assim, nossa, não vamos alcançar nunca. Ficou longe aqui para mim a sua fala, Também não longe, é? quando eu olho assim, essa paz planificadora, então, assim, às vezes a gente consegue uns momentinhos, né, assim, dessa ausência de dor, dessa ausência, né, que ela fala aqui, né, de qualquer inquietação, né, mas é Eu, alguns por exemplo, momentinhos. eu sinto, é um amor muito particularizado, mas sinto muito amor, né, pelos meus pais, pelos meus familiares, né, pelos meus filhos, meus netos. Então, é uma demonstração, né? E isso faz bem. Então, esse amor ainda muito pessoal, né? A gente percebe quanto é bom, Muito né? bom. Porque a gente se sente bem, né? Uhum. Mas tá bom, a gente é o amor que a gente dá conta? É o que É, dá conta, então tá exatamente. bom,
não é? Os São as amigos, pequenas, eu esqueci de falar dos amigos, que eu também sinto amor pelos amigos. são as pequenas tentativas de amar. Sim. É assim que a gente aprende, né? Assim que a gente Ah, aprende. A gente não vai logo para a universidade, não é? Você Não, tem que com certeza. alfabetizar, e é todo aquele esforço, né? Então é é isso um aí. processo Eu acho que para entrar nessa plenitude aqui vai ter que ser. Esse aqui já Vamos mudar de é linguagem. pós-doc isso aqui, né? Jesus é pós-doc, entre aspas, né? Então, assim, nós vamos chegar um dia, né? Não sei quando, mas nós vamos chegar. Mas a gente está ainda na infância, né? E tá bom, pelo menos já começamos, né? Só da gente não querer o mal para o outro, né? Intencionalmente, porque às vezes inconscientemente a gente faz, mas intencionalmente não querendo o mal para o outro, a gente já está na outro oposto, né? Sim. E aí a figura tá linda, viu? Você não falou dela. E aí essa figura, ela é o amor em plenitude aqui, né? Um coração todo preenchido, com várias cores tranquilizantes, né? Que o amor é isso. E como se esse coração ele estivesse espalhando várias estrelas com cada sentimento desse verdadeiro, de plenitude, de irradiando o amor, né? É Uhum. isso. Podemos passar? Ele não quis passar, peraí. O meu passou. Aqui Oh, passou, aqui passou. Aí passou, né? Tá. passou. Agora deu certo. Então, aqui agora, ela encerrando, ela vem falando, reforçando essa questão do amor. Não por acaso, né? O nome do livro. Amor imbatível amor, porque o amor, ela está trazendo o amor como antídoto em várias situações ao longo do livro, né? É o amor, então, o antídoto das doenças modernas, decorrentes da massificação, da robotização, da perda do si, porque é a alma da vida, o amor é a alma da vida, movimentando o universo e humanizando o princípio inteligente, o espírito, no processo de conquista da angelitude. Eu até coloquei em negrito aqui, porque eu achei muito bonito esse fechamento do capítulo que ela fez. Vou ler de novo, tá? Ah, É o amor o antídoto, portanto, das doenças modernas, né? Todos esses estudos que a gente tem feito vem falando dessas doenças modernas, de todos os transtornos e tudo mais, e o que ela traz como solução é o amor, né? Que é o antídoto para as doenças modernas. Que as doenças modernas são decorrentes da massificação, da robotização, da perda do si, porque é a alma da vida, movimentando o universo e humanizando o princípio inteligente, o espírito, no processo de conquista da angelitude. No processo que nós estamos falando aí, né? uhum. Sabe o que que eu lembrei agora? Por exemplo, todas as vezes que, principalmente em trabalhos de voluntariado, né? Que eu faço um trabalho e sinto que ele é leve para mim, né? Sem aquela coisa pesada, eu estou exercendo o amor, sabe? Também. É um Uhum. exercício do amor. Se eu consigo, né, fazer um trabalho assim, sem é um trabalho que não é uma coisa que eu sinto que é muito pesado para mim, né? Eu acho que em qualquer tipo de trabalho, sabe? Mesmo no trabalho profissional. Se eu sinto que aquilo não é pesado, eu estou exercendo, sim. É um exercício do amor. Penso Uhum. eu. Também, é. Pode ser. Alguém quer acrescentar? Posso falar da imagem? Pode falar da imagem. Bonita. Então, aqui eu trouxe uma pessoa sentada em posição de yoga, né? Com o peito novamente muito iluminado, como se estivesse refletindo toda essa luz para o universo, ou
ao contrário, o universo mandando ali, né, essa luz com vários raios de energias salutares, com bem acima da sua cabeça um único raio iluminado na cor azul, que eu achei bem interessante, porque é o que liga, né, como se fosse uma ligação com o maior. E à sua volta ali outros raios dourados, um misto, né, de cores irradiando esse peito, que seria a representação desse amor em movimento, né? Ali, Uhum. o movimento da vida, né? Esse corpo Isso. sendo nutrido por essas energias de vida. Pode passar, Maria. E aqui eu trouxe uma passagem do livro Ceifa de Luz, do capítulo 60, que é uma frase de Emmanuel. Disse-nos o Cristo: sois a luz do mundo, e toda criatura é uma fonte de luz, por ser em si uma fonte de amor. E aqui, como ela falou o tempo inteiro dessa questão do amor como antídoto e como solução, né? Eu achei interessante trazer essa frase, porque Emmanuel reforça tudo que ela vem nos falando, né? E aí, como a rosa aparece novamente na representação desse amor, né? Uhum. Isso que eu te falei na aula passada, Maria. Pô, Edna, que você tinha representado lá a rosa e eu tinha justamente feito isso, porque de certa forma a gente estava em sintonia, de certo. Olha só Mas que assim, legal. eu achei linda essa frase, porque resumiu bem o que ela vem nos falando, né? A todo Uhum. tempo. Bacana. E aí, pode passar, Maria. Gratidão a todos. Muito Obrigada bem. pela Nós oportunidade. que agradecemos, Denilce. Nós que Nós que agradecemos. temos, é. Esse conteúdo maravilhoso, né, da Joana, tão bem, Explanado, né? né, pelas suas falas, tal, e foi E as imagens, Denilson, muito legal, muito legais. muito, Também gostei. muito Assim, bem. eu queria trazer algo de algum outro autor, né? Ou do Evangelho, alguma outra fala. Aí eu me deparei com essa passagem aqui do livro Ceifa de Luz, achei Muito, perfeito. Perfeito. uhum, Essa aqui, né? É, muito lindo mesmo. Uma fonte nós de, só precisamos acreditar que nós somos luz, né? ou seja, Pois é, né? Parar de automutilar, né? De autodepreciar, uhum. né? Fonte de amor, né? Existe uma sementinha em todos nós, mas é uma sementinha, então a gente não dá valor para a sementinha. E é da semente que tem a árvore, né? Que depois É, cria a árvore. Eu penso que o que nos desconecta de tudo isso é a desconexão com o divino. Assim, eu estou uhum, raciocinando, né? Eu estou raciocinando isso, não estou sentindo, né? Gostaria muito de sentir mais essa conexão com o divino, que eu acho que é através dessa conexão com o divino que a gente vai conectar essa nossa semente, essa nossa potência com com esse amor, né? Eu acho que o, o que acontece onde nós estamos, no lugar onde nós estamos, que parece que ainda tem uma desconexão, né, entre isso que nós somos, essa nossa semente, com esse todo, né, que é uhum, puro amor, né? Por isso que a gente fica, parece que não sentimos tanto, né? Eu acho que o caminho talvez desse amor, estou raciocinando, né? Fosse essa conexão primeiro com o divino. E Jesus fala isso, né? uhum, Amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente, eu Hum. acho que não entende muito isso, né? Que é talvez esse amor primeiro que vai nos conectar com essa fonte
e fazer com que a gente se sinta pertencente a ele realmente, aí não tem motivo para baixa autoestima, não tem motivo para dor, não tem, né? Porque se eu estou conectada diretamente nessa fonte, cadê a dor? Cadê o sofrimento? Cadê, né? Cadê a necessidade de se autopunir? Né? Uhum. Não sei, eu acho que isso que a gente chama de fé, né? Que o Jung chama de religare, né? Eu acho que essa foto desse religare que nos distancia dessa energia de amor, né? Então, e só fazendo um comentário que eu observei agora, nós estamos aí, popularmente dito, na Semana do Amor, né, por conta do Dia dos Namorados. É, E ele é representado muito pelo vermelho, né? E a rosa aqui, ó, é vermelha, e vocês duas senhoritas estão de vermelho de vermelho. hoje. Olha só, verdade. Cor do amor, Nada combinado. quente. Pois é. É, Denilson, hein? A Denilson está parecendo aquelas crianças sapequinha, né? Eu achei muito interessante aqui agora, olhando as duas falando, e a imagem da rosa ali. Ah, muito bem. Ô, Murilo, nós dois estamos desconectados da semana, ó, porque a gente não está trânsitando. Eu tenho percebido assim, né? A gente tem a possibilidade né, pegando um gancho na fala da Maria, né, desse amor ao divino, e quando a gente olha para o espírito que está encarnado, às vezes dentro da nossa família ou fora, e a gente não consegue ainda respeitar a caminhada do outro, né? Então isso me faz pensar nessa palavra que ela deixou no último slide, acho que foi no último ou no penúltimo slide. Emoção da paz plenificadora. Uhum, Então, eu acho que quando a gente começar a respeitar, né, e aí vem essa necessidade da conexão com o divino. Se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, né, como que eu vou amar ao próximo como a mim mesmo? E aí eu não amo nem o próximo, não amo a mim, e eu Uhum, não tenho a conexão com o é, divino. exatamente. E Uhum. é isso que ficou assim, martelando agora, enquanto vocês falavam. Quantas cores, né? O amor é lindo. uhum, Uhum. Então, só reforçando, Murilo, a lição já existe. Jesus já falou. Qual que é a primeira lei? Ele fala isso. Qual é a primeira lei? Amar a Deus sobre todas as coisas. Uhum. Né? É a primeira frase. E aí é onde a gente se conecta, desconecta disso, né? Da importância de amar a Deus sobre todas as coisas, de buscar essa conexão, né, com esse divino. E aí, assim, lógico, as religiões entram no meio desse caminho, né, em vez de ajudar, às vezes a maioria atrapalha, né? Essa conexão com o divino, a conexão verdadeira, né, com o divino. Ou seja, a lição já foi dada, né? Uma simples frase. Exato. Por que que a gente demora tanto para aprender? 2025 anos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, aí é você, né? Porque você vai amar o próximo depois de você, né? Então é amar a Deus, amar a você, que aí você conectou, né, com o amor, e aí você consegue amar o próximo. A receita é simples, né? É, é isso. Nós fazemos assim no lugar que a gente está, a gente faz o contrário, a gente tenta amar o namorado primeiro, o marido primeiro, os filhos primeiro, ou seja, o próximo, uhum.
Depois a gente, através desse amor do próximo, a gente tenta se amar, através da resposta desse amor que eu dediquei ao filho, ao marido, à esposa. Então, assim, eu amo primeiro o próximo. Aí eu quero que esse próximo me preencha desse amor. Aí eu quero a devolutiva disso. E esse Deus sobre todas as coisas fica lá longe, que a gente Uhum. deixa por último. Aí muita Muito gente bom, faz mais o Maria, é isso aí. inverso, né? É. Me parece, agora você falando isso, na Bíblia, mesmo no Velho Testamento, quantos testemunhos, né? E no Novo Testamento, aqueles primeiros cristãos, me parece que eles tinham esse amor já desenvolvido, né? Porque Uhum. eles iam para a própria morte, Morte, né? mas tinha esse amor. Em nome do amor. Quer dizer, Uhum. amor do quê? Amor a Deus, É. né? Aconteceu, inclusive, com Joana, né? Na história dela tem isso, né? Sim, Essa história sim. Então, de fidelidade total a esse amor, né? é. Mas por quê? Porque atingiu esse sentimento, Essa né? Do conexão, realmente, literalmente, né? literalmente. Amou a Deus Isso. sobre todas as coisas, Todas as coisas, né? até além da sua própria vida, né? Da sua existência. Sim. Ou Uhum. a vida do filho, né? Ela tem uma história. Hoje, se perguntasse, por exemplo, para mim, você daria sua vida, né? Para uma causa como foi lá os cristãos, eu com certeza não dou conta de dar a minha vida, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que eu não dou conta. Então, assim, onde eu tô longe nesse sentido, Esse desse lugar, amor a Deus sobre todas as coisas. né? Sobre todas as coisas, né? Uhum. E na história de Joana tem uma encarnação dela que ela morre queimada, né? E ela e o filho é preso, parece que eu li uma coisa assim, que os dois são presos e vão morrer queimados. E o filho dela Isso. suplica para ela, mãe, É, renuncie a esse amor, né? A essa coisa. Uhum. E eu falo, meu filho, aguenta, filho, né? Então, assim, imagina a gente numa situação dessa hoje, né? Não é nem a sua vida, é a vida do seu filho que está ali, é. que ele vai perecer ali, né? E você não renunciar. Então, assim, Pereceram, né? Que é o caso de Cristo também, né? de Cristo também. Uhum. Né? Então, nossa, a gente tá louco. Eu tô louco. Acho que eu sou muito covarde, né? Mas já tá bom, pelo menos a gente já dá conta de amar o próximo, não querer mal para as pessoas Sim, intencionalmente, né? Tá bom, porque é o que a gente dá conta, vai fazer o quê? dá conta. Né? É. Não é Mas mesmo? assim, a gente está falando isso só para sentir assim o tanto que aí a gente tem que caminhar ainda, né? Sim, O tanto que sim. a caminhada é longa, a caminhada é longa, não é nessa encarnação que a gente vai dar conta, nem talvez Ah, não é mesmo. de chegar num Não lugar mesmo. desse, né? Onde, por exemplo, Joana já Aham, chegou, né? Já chegou sim, lá atrás, ela já tinha chegado, né? exato. Lá É, para trás. então, assim, a caminhada, eles estão bem na frente, nós estamos bem lá na infância ainda, né? Hum, Mas é é isso, isso. e meninos, e menino. É. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Acho que dá para interromper para a gente já ir partindo para o encerramento, por conta do horário também, né? Vamos agradecer, então, todas as falas de Mas, hoje. mas são 8, não são 9? Ou eu estou ficando. Nove. Não, Não, são nove. Não, só é 9. 9. É. Só 9. É Está encerrando o nosso horário. meu relógio está birutinho ali, tem que arrumar. Então, vamos encerrar. Eu vou fazer a oração final hoje, tá? Hum. Tá. E aí, acho que vai parar a gravação? Você vai parar a gravação? Eu não